O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, hoje a igreja tem a alegria de celebrar o primeiro dos 3 santos que dão para esse mês, o mês das festas juninas. Nós sabemos que nesse mês de junho é costume nas paróquias, em muitas cidades, acontecerem as festas juninas, fogueira, bandeira, reza do terço, e um dos responsáveis para que essa tradição acontecesse no Brasil e em muitos lugares do mundo é o santo que hoje estamos celebrando, Santo Antônio de Pádua. Hoje é um daqueles dias, meu irmão, minha irmã, que nós poderíamos encontrar diversos, ilimitados assuntos para nossa reflexão. Poderíamos, por exemplo, falar sobre a vida de Santo Antônio de Pádua. Ele tem uma história muito bonita, muito interessante. Inclusive, existe um episódio na vida de Santo Antônio que eu acho que Dona Maria iria amar de conhecer. É o episódio onde Santo Antônio fez uma palestra, uma pregação, sabe para quem, Dona Maria? Para os peixes. Para os peixes, padre? Isso mesmo. Santo Antônio viveu em um tempo onde as pessoas não queriam aceitar a palavra de Deus. E Santo Antônio disse: já que vocês não querem ouvir a palavra, então eu vou pregar para os peixes. Santo Antônio foi para a beira do rio e começou a falar de Deus, e os peixes todos que estavam no rio vieram para a margem para escutar Santo Antônio. Esse seria um assunto muito interessante para a gente falar. Poderíamos também falar sobre o tema do Evangelho. O Evangelho traz um versículo. Hoje de manhã eu estava preparando para falar desse versículo com você, quando Jesus fala assim, ó: todo aquele que chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Eu tinha o propósito de explicar para você o que significa esse versículo e as implicações desse versículo, porque veja, para nós, na nossa linguagem brasileira, portuguesa, chamar alguém de tolo é algo até leve demais. A gente tem xingamentos muito mais pesados do que esse. E Jesus diz que chamar alguém de tolo já é o suficiente para que sejamos condenados ao fogo do inferno. Então eu poderia explicar sobre isso para você, mas o que ganhou no meio de tantos assuntos foi o tema da primeira leitura. Essa primeira leitura não podemos deixar passar, porque essa primeira leitura é muito difícil de aparecer na liturgia da palavra. Então
Quando ela aparece, a gente precisa de agarrar com unhas e dentes esse texto para refletir por causa da mensagem que esse texto nos traz. Caso você esteja interessado em procurar depois na sua Bíblia, ler, refletir, meditar, esse texto está no primeiro livro de Reis. Toma muito cuidado que tem gente que fala primeira Reis, não é primeira, porque Reis não é carta, Reis é um livro, então você diz primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46. Esse trecho vem nos contar sobre um episódio protagonizado por Elias, que lembra um pouco um episódio protagonizado por Eliseu. Você deve já ter ouvido falar da cura de Naamã, o sírio, que Eliseu pediu para que entrasse 7 vezes no Rio Jordão e ele foi curado da lepra. Esse texto da primeira leitura, ele parece um pouco com a cura de Naamã, o sírio, feita por intercessão de Eliseu. Mas aqui o protagonista não é Eliseu, é Elias. Deixa eu contar para você o contexto. Elias era o profeta de Israel. Elias começou a enfrentar uma perseguição muito grande por parte de Acabe, que era o rei, e Acabe, ele era casado com uma mulher, Dona Maria, que era, vamos dizer, faca no dente, era, sabe, o terror da cercania. Aqui no Brasil, nós, quando falamos assim de vilã, talvez por influência das novelas, a gente lembra daquela mulher que ficou conhecida como uma personagem chamada Nazaré Tedesco. Essa Jezabel, que era esposa de Acabe, ela punha Nazaré Tedesco no bolso diversas vezes. Ela era centenas de vezes pior do que essa mulher, Nazaré Tedesco. E essa Jezabel, casada com Acabe, fez a cabeça do marido para ficar contra Elias. E Acabe colocou todo o seu exército na rua e mandou tocar o terror e não deixar que a noite acabasse sem encontrar Elias e passá-lo ao fio da espada. Então Elias fugiu, e Elias, em determinado momento, profetizou que Israel ficaria sem chover. Elias deu uma ordem e disse: a partir de agora, por causa das maldades que estão acontecendo, não descerá chuva sobre o povo. Sabe quantos anos ficou sem chover, Dona Maria? 3 anos e 6 meses sem chover em Israel. E o povo precisando de água, e o povo começando a passar fome, e o rei Acabe preocupado. E de repente, depois de 3 anos e 6 meses, Elias mandou dizer para Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Elias disse que ele já ouvia, presta atenção, ele já ouvia o barulho de chuva. 3 anos e 6 meses sem chover. Quando Elias falou isso, muitas pessoas duvidaram de Elias e começaram a achar que talvez ele estivesse querendo aparecer, ou querendo fazer bonito, ou querendo, como muitas pessoas fazem, chutar para ver se acerta, mas não deram muito crédito. O que Elias fez? Ele subiu ao ponto mais alto de um monte, junto com um dos seus discípulos. Elias tinha discípulos, e aqui a Bíblia vai chamar o discípulo de Elias de servo. Então Elias subiu com um servo, com uma pessoa, um ajudante, para o monte. Olha o que o texto diz: Elias se prostrou por terra, colocou o rosto entre os joelhos e disse para o servo dele a seguinte frase: sobe e observa em direção ao mar. O servo, obediente ao que Elias pediu, foi lá e olhou na direção do mar e voltou e disse: Elias, eu olhei. Você falou que ia vir chuva,
O céu está limpinho naquela direção, não tem nada, não tem nenhuma nuvem. E Elias diz para ele: então você volta 7 vezes e repete a mesma coisa. E o servo de Elias foi 2, não tinha nada. 3, não tinha nada. 4, não tinha nada. 5, não tinha nada. 6, não tinha nada. 7. Na 7ª vez, ele voltou e disse assim: Elias, na 7ª vez eu vi uma coisa diferente. E Elias perguntou: o que você viu? Eu vi uma nuvem bem pequenininha, como diz Dona Maria, bem miúda. Essa nuvem, Elias, ela é tão pequenininha que ela é do tamanho da mão de um homem. Tenta imaginar o servo de Elias, esse funcionário, ou se você preferir, esse discípulo de Elias, no alto do monte, olhando na direção do mar, vendo uma nuvenzinha e tentando colocar a mão para medir o tamanho da nuvem. A distância, a nuvem, ela estava do tamanho da mão de um homem. Era como se ele estivesse dizendo: ó Elias, a nuvem é tão pequena que ela não cabe na mão de uma pessoa. E Elias disse para ele: pois então, você vai lá embaixo, procura o rei Acabe e fala para ele que prepara, que o toró está vindo aí. Por que eu preferi esse texto para a gente conversar? Porque esse texto vem nos falar sobre promessas de Deus e sinais de Deus. Esse texto vem nos falar que Deus utilizou Elias para profetizar a chuva. E Elias disse: eu ouço o barulho das águas. Da mesma maneira como Deus utilizou Elias, Deus hoje utiliza os padres. Quantas vezes você já viu Deus utilizando o padre Wagner, utilizando o Frei Valdo, utilizando o padre Ivan, utilizando outros padres? Às vezes nem padres, pregadores de grupos de oração, pessoas que fazem oração, pessoas de intimidade com Deus, pessoas que estão na caminhada de fé, fazendo para você revelações, promessas que não são humanas, são de Deus. Quantas vezes, talvez sem que alguém te falasse nada, você sentiu no seu coração Deus fazendo uma promessa? A promessa de que você vai casar, a promessa de que você vai engravidar, a promessa de que você vai conseguir um emprego, a promessa de que aquele seu sonho vai se realizar. Talvez Deus fez para você essa promessa enquanto você dormia. Talvez Deus fez para você essa promessa enquanto você estava acordado. Talvez Deus fez para você essa promessa enquanto você ouviu uma canção, enquanto você lia um livro, enquanto você lia a Bíblia. Deus falou e fala até hoje com seus filhos. Mas qual é o problema? Muitas vezes as pessoas não acreditam. Talvez você acreditou. Acreditou que Deus falou com você. Mas aí você foi conversar com sua mãe, aí você foi conversar com seu pai, foi conversar com seu marido, com sua esposa, foi conversar com seus filhos, com seus amigos. E talvez eles tenham falado para você: isso é confusão dos seus pensamentos. Isso são vozes, como diz na internet, são vozes da sua cabeça. Talvez disseram para você: você está ficando fanático. Ou talvez você foi procurar um psicólogo, quem sabe um psiquiatra, que chegou a sugerir que você estivesse com um transtorno mental que é conhecido como esquizofrenia. Quando a pessoa fica ouvindo vozes, fica vendo coisas que não existem. Então talvez você tenha sido desacreditado. Desacreditado como Elias foi quando anunciou: eu ouço o barulho da chuva. Se isso estiver acontecendo com você, um conselho que não é do padre, é do profeta Elias para você.
Se afasta um pouco dessas pessoas. Se afasta um pouco da multidão. Vai para um lugar, se recolha em oração. Elias foi para o monte. Poderia falar para você, vai para o monte, vai para a serra, vai para a montanha. Talvez você não possa, não tenha condição. Então, entra para dentro do seu quarto, Mateus capítulo 7, fecha a sua porta e vai falar com Deus. O texto diz que Elias se ajoelhou e colocou a cabeça entre os joelhos, para dizer assim, Elias colocou o rosto por terra. Talvez você também precisa fazer isso. Se ajoelhar, colocar sua cabeça no chão, demonstrando diante de Deus a humildade de alguém que se coloca inteiramente à disposição. E se Deus confirmar no seu coração aquele projeto, aquele sonho, aquela promessa, você não desista, não desanime, você não entregue os pontos, não volte para trás. E ainda que apareçam pessoas, como o empregado, o servo, o discípulo de Elias, dizendo para você, não, olha, isso que você fez, isso que você falou não deu certo não. Ainda que você tenha tentado uma vez e não tenha dado certo, tente 2 vezes, tente 3 vezes, tente 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, a quantidade de vezes que precisar. Você que está querendo engravidar, tentou uma vez, não deu certo, tenta outra vez. Você que está querendo passar na faculdade, fazer uma faculdade, tentou uma vez, não deu certo, tente outra vez. Você que está querendo tirar sua carteira de habilitação, tentou uma vez, não deu certo, tenta 2, tenta 3, tenta 4. E ainda que venham pessoas falando para você, olha, não deu certo não, você não está conseguindo não, olha, já tentou 2, 3, não desista. Porque vai chegar uma hora que alguém vai falar para você assim, olha, lá ao longe eu vejo como uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. O que significa dizer, você passou bem perto. Sabe assim, quando você faz todo o percurso, você passou na prova de legislação, você passou na baliza, e aí quando você vai fazer o exame de rua, que no último minutinho você comete uma falta e é desclassificado, e alguém fala para você, nossa, mas não faltou nada, ou como diz Ana Maria, faltou um cabelinho de sapo para você conseguir. Sabe, quando você faz o seu exame e você fala, dessa vez vai, na última hora o negócio dá errado, você fala, poxa vida, perdi de novo. Isso para muitas pessoas pode ser a gota d'água para você desistir, mas para você, essa nuvenzinha do tamanho da mão de um homem já deve ser o sinal que você precisava de que a bênção está chegando. Foi assim que Elias fez. Quando o servo dele chegou e disse, Elias, você falou que vinha chuva, que vinha um toró, não tem toró não, eu vi uma nuvenzinha pequituchinha do tamanho da mão de um homem, Elias. E Elias disse, mas para mim, essa nuvenzinha pequenininha já é sinal de um dilúvio que vai acontecer. Para muitas pessoas, a sua história, para muitas pessoas, os sinais que você recebe podem ser apenas uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Para muitas pessoas, essa alteração que deu no exame, para o seu médico, essa alteração que deu no exame, dizendo assim, olha, teve uma pequena melhora no seu quadro, uma pequena alteração no seu quadro, mas eu não acho que isso é nada demais não. Não criem esperanças. Para você, isso já deve ser o sinal que você precisava, que a chuva de Deus, a bênção de Deus está vindo. Então creia, seja como Elias. Elias colocou a sua fé em um Deus que não mente, em um Deus que não engana, em um Deus que não é homem para mentir. Então você, da mesma maneira como Elias, não se deixe levar pela dúvida, pela incredulidade. Sua família pode duvidar, seus amigos podem duvidar, as pessoas mais próximas de você podem duvidar, mas você nunca duvide que o Deus que falou no seu coração, o Deus que te prometeu, Ele vai cumprir, e a chuva de Deus virá sobre a sua vida.